Olá, sejam muito bem-vindos ao Conexão USP. Imagine só uma bandagem bucal que auxilia na cicatrização e na cura de tecidos após intervenções dentárias profundas. Pois é, essa é a invenção que foi patenteada recentemente pelo INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, e que em breve deve chegar ao mercado. Bom, e para falar mais sobre essa bandagem, estou conectado aqui com a professora Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado, que é docente da FOB e coordenou o grupo de pesquisa que inventou esse produto. Professora, primeiramente, muito obrigado por a senhora ter aceito o nosso convite. Bom, primeiro, cumprimento a todos, você, a Paula, e a todos os telespectadores da TV USP Bauru. É uma satisfação mais uma vez poder estar com você, Vitor Oshiro, que muito bem nos entrevista e leva para a população o que a universidade tem feito aqui no campus USP Bauru. Obrigado, professora. Bom, professora, a gente sabe que esse tipo de invenção, desde a ideia lá atrás até a concepção, é um processo longo, né, professora? Quando que começou aí a ideia inicial de inventar essa bandagem, professora? Na realidade, essa bandagem, a ideia inicial começou em 2009. E o que aconteceu? Por que eu me motivei para isso? A gente tem a clínica de bebês aí na odontopediatria, aqui na nossa prática. E eu recebia bebês, é comum bebê, né, entre a fase que está começando a aprender a andar, ele cair. Cair, às vezes, fraturar dente, às vezes cortar o lábio, não é? Mas, e o que acontecia? Quando eu recebia um bebezinho que tinha caído, às vezes com tecido lacerado, cortado, né? A gente pedia para a mãe fazer o tratamento, o atendimento e tal. E naquele pós-operatório ele voltaria em 2 dias depois, para a gente avaliar o que estava acontecendo. E dentro da boca a gente tem o biofilme bacteriano, ou seja, tudo que você colocar na boca e deixar na boca, a boca é cheia de bactérias. Não é? E o que acontecia? Vinha 2 dias depois ou 3 dias depois, pior do que quando chegou a primeira vez. Por quê? A mãe ficava com pena de higienizar, de limpar, né? E a gente pedia para passar clorexidina sem álcool, e às vezes até um gel. E a gente via que isso era ruim. Eu falei, não, eu tenho que dar uma solução para isso. E aí, conversando na época com um colega, que foi meu colega de Câmara de Pós-Graduação lá na reitoria, o professor Adalberto Pessoa, eu falei, Adalberto, ele trabalha com inclusão de fármacos em lisossomos para poder liberar no estômago de uma maneira mais tranquila e tal. Falei, dá pra gente fazer uma coisa que a gente coloque no tecido e que isso seja liberado no tecido? Ele falou assim, dá. Eu vou te apresentar uma orientada minha que trabalha no IPT e ela também é engenheira química, e foi quando eu conheci a professora Silja e a professora Silene Costa, que são irmãs, né? E hoje são professoras da IASH no curso de têxtil e moda, e começamos a conversar. Elas são especialistas em fibras. Na época eu pensei até em fazer um fio dental anticariogênico, mas o mercado não aceitou e eu abortei a ideia, né? E aí nós começamos a trabalhar e eu falei, olha, só que tem uma diferença. Esse produto ele tem que colar onde estiver úmido, porque a boca é úmida. Sim. Se eu tiver um produto, tipo o próprio Band-Aid, que vem com uma cola, e você não pode ter nada, às vezes o suor da pele impede que o Band-Aid fique colando, não resolve. É para usar dentro da boca. E outra, mais um desafio para vocês. Tem que sumir depois de um tempo. Inicialmente a gente pensou 7 dias, então ele ficaria, que é o período de reparo. E começamos a trabalhar. Eu tive uma orientada de mestrado, que está na patente, que é a Annelise Klosser, que hoje é professora lá em Cuiabá, no Mato Grosso, em 2 universidades privadas. Depois entrou a Mariana Silva, que foi minha doutoranda. Depois o professor Natalino, que hoje é nosso professor. Na época ele foi meu pós-doc. E nessa sequência nós fomos trabalhando e fomos aprimorando a fórmula da Bebio, né? E hoje essa patente na realidade é um guarda-chuva, porque a gente já está desmembrando a Bebio para vários outros segmentos. E agora nós estamos começando a trabalhar com o apoio da Agência USP de Inovação para abrirmos uma startup que vai chamar Bebio for Health, né? Para que a gente possa, então, tentar escalar para o mercado esse produto. Professora, falando de uma maneira bem superficial, qual que é a grande diferença da Bebio, né, dessa bandagem, para as bandagens que existem hoje? Essa foi uma pergunta que o NPI nos fez.
nos apresentou vários outros, inclusive no mercado internacional, esses pets que são para não fumar, para você tirar a ansiedade, anticoncepcionais. A vantagem nossa é exatamente essa. A nossa diferencial é que onde tiver exudato, o tecido biológico estiver molhado, seja tecido mucosa ou seja tecido mineral, como por exemplo a dentina do dente, que ela é mais úmida do que o esmalte, ela vai colar. Ele vai aderir mesmo estando úmido assim. Exatamente. E a vantagem é outra, que agora a gente está escrevendo um artigo para ressaltar o aspecto de sustentabilidade do nosso produto. Ela é reabsorvível, então ela tem um período, e isso foi interessante, porque a gente tem cabeça de cientista, de pesquisador, e o mercado tem cabeça de mercado. E eu já apresentei a Bebil, tentei, porque nós vamos entrar agora na parte do Clinical Trial. E o Clinical Trial ele é caro, né? Que é para quem está nos assistindo, o que é o Clinical Trial? É a pesquisa na vida real, ou seja, nós vamos aplicar em pessoas, em situações diferentes, inclusive tenho falado com alguns colegas de outras universidades, públicas e privadas do Brasil todo. A ideia é fazer um pool aí que seja multicêntrico, não é? Por isso que a gente quer abrir a startup para pedir um PIP da FAPESP, que o PIP 1, a fase 1 do PIP FAPESP, é exatamente para a gente reforçar a prova de princípio daquilo que nós estamos falando. A Bebil funciona, ela tem o aspecto de aderir à área molhada, resolve, né? E é sustentável. Então, quando nós iniciamos, que eu falei, era para 7 dias, ela sumia em 7 dias. Primeira empresa que eu fui conversar, ela falou assim: você quer que eu quebre? Eu vou fazer um produto que a pessoa vai usar 7 dias, não vai precisar usar nunca mais? Então, nós fizemos com o princípio hoje do antibiótico. Então, a cada 8 horas ela desaparece, né? Ela reabsorve, e à medida que for necessário, se a área estiver ainda inflamada, né? Ela pode ser colocada a cada 8 horas, e é isso que a gente vai agora provar com a pesquisa clínica, né? A senhora falou que a questão da sustentabilidade é por conta disso, que ele não vai ter que tirar e jogar no lixo, por exemplo, não vai gerar esse resíduo. Exatamente. Né? Não, ela não vai gerar resíduos, né? E ela hoje, ela também foi um aperfeiçoamento ao longo desses anos aí. Hoje ela é 3 camadas. A camada que que entra em primeiro contato com o tecido, ela tem um componente antimicrobiano. Então, se tiver bactéria ali contaminada, ela vai matar, tá? A segunda camada é uma camada anti-inflamatória. Então, quando você tem uma micróbio, uma bactéria agredindo o tecido, ele reage como? Como uma inflamação. Aquela vermelhidão, aquele rubor, calor que gera, anti-inflamatório. E a terceira camada é um bioestimulador de tecido. Então, assim, com isso, e a criança, a experiência que a gente tem, é que tirando bactéria, tirando inflamação, o tecido vai reparar rapidamente. Então, eu acredito que usando a Bebil, primeiro, conforto, né? Vai eliminar episódios de dor. Segundo, rapidamente, a mãe não precisa estar com aquela preocupação de ficar limpando, né? A própria Bebil vai estar protegendo e fazendo uma ação como se ela estivesse aplicando algum produto para fazer a limpeza. Professora, a senhora é da odontopediatria, nasceu essa ideia com bebês aí, né? Mas é só para criança ou não? É para toda a faixa etária? Aí é outra coisa. Veja bem, o aparelho digestório, e aí os meus amigos aqui do nosso curso de medicina já confirmaram isso, né? E a gente já viu isso também. Ele começa na boca e termina no ânus, no reto, né? Com a mesma mucosa. Então, por exemplo, a Bebil vai poder ser usada em cirurgias que são complexas, por exemplo, de câncer de reto, onde o processo de reparo é complexo. Por quê? Porque é uma área altamente contaminada, né? Então, às vezes, a pessoa, para poder, na fase que está de recuperação dessas cirurgias, ela usa a colostomia para que as fezes não saiam onde está sendo lá a área que foi feita a cirurgia, para que ela possa se reparar, para depois ela poder tirar a colostomia. Então, isso também. E também, essa semana passada, eu tive a oportunidade de participar de uma jornada acadêmica de medicina, acadêmica em São Paulo, e fiz uma mesa redonda com a doutora Albertina Duarte, que é uma ginecologista famosa e também colega, professora
gineco, da obstetrícia gineco da FMUSP, São Paulo, e ela também me disse, olha, isso aí, eu falei da Bebil, né, com ela. Falou, não, vamos, ela seria um dos grupos que nós vamos testar. Ela faz partos na rede pública, às vezes precisa fazer aquele pique vaginal, né, que é desconfortável, às vezes, sobretudo em algumas populações mais vulneráveis, a higiene é complexa. Ela falou assim, ó, isso, menina, se funcionar, é um produto que eu vou querer usar, inclusive, nas minhas pacientes, né? De uma maneira geral. Então, nós também estamos delineando com ela uma oportunidade de usar a Bebil nessa questão. Então, é isso. Eu enxergo, Vitor, que a odontologia, a odontopediatria, a visão inovadora, né? Ela não se restringe, e quanto mais mais simples for, mais ampla ela vai ser. Então, o tecido que tem na boca, ele tem em várias outras partes do corpo, né? E se a gente consegue resolver e descontaminar a boca, que é uma das áreas mais contaminadas que nós temos no corpo, nós vamos descontaminar qualquer outro tecido. Esse foi o princípio que nos norteou também lá no início, para fazer a Bebil. E eu me sinto, assim, privilegiado, e hoje tenho estudantes nossos que estão conosco nesse projeto de doutorado, de pós-doutorado, né? E eu acredito muito que está vindo mais aí para o ano que vem, novos estudantes de mestrado envolvidos em outros projetos, mas nesse, e nós queremos realmente, mais do que só um projeto inovador, mas beneficiar uma população. Meu sonho é que a Bebil seja adquirida pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, e possa ser utilizada irrestritamente, independente de classe social, independente aonde o paciente está sendo atendido, e trazer um benefício real para a população. Professor, isso que eu ia te perguntar sobre custos. Com todos esses benefícios, eu imagino que não seja algo muito barato, ou não, estou errado? Está errado. É claro que a gente, inclusive, nessa etapa do PIP, eu estou destinando uma parte do recurso para contratar um especialista que vai precificar com metodologias que eu não tenho como fazer. Mas, a grosso modo, no estudo de pós-doc, que foi o professor Natalino que ele fez, que a gente fez uma Bebil com um componente para reparo pulpar, não é? Usando o cimento Portland, e esse é um dos nossos motes, que é a Bebil Portland, né? Ela sairia 0,80 centavos, custo final. Né? Claro que se for para a indústria, baixo custo. 0,80 centavos. Se ela for para a indústria, tem uns impostos, vamos supor que ela saia R$5 um blister, que a gente daria para 8 horas, em 3 dias, se você conseguir, se você tem um processo de reparo acontecendo, né? Vai gastar uns 10, R$20 num produto que, poxa, é perfeitamente viável para as pessoas. Você tiver até um machucado na pele, você vai poder utilizar, uma queimadura, e com esse mesmo princípio a gente está pensando em usar em pacientes que têm queimaduras de área do corpo, que eu posso fazer essa bandagem, eu posso fazer ela de diferentes tamanhos e formas. Posso fazer ela pequenininha para você recortar para colocar no dente, eu posso fazer ela que te envelope, por exemplo, como se fosse uma múmia, não é? No caso, se eu tiver um paciente com o corpo queimado, eu posso fazer ela de uma maneira que eu possa envolver todo esse corpo, esse período, o que é muito crítico. Quem trabalha com queimados, e a gente conversou com alguns colegas, alguns profissionais nessa área, dizem que os primeiros dias pós-queimadura, sobretudo esse terceiro grau, que você expõe tecido conjuntivo, o que é o problema? É a contaminação bacteriana. Como você tem uma área muito grande, extensa do corpo exposta, não é? É muito fácil você ter, e às vezes o óbito vem, e a gravidade da questão vem em função dessa contaminação. Então eu vejo a Bebil também muito prática para isso, né? Pós-operatório cirúrgico, você tem risco de septicemia, você pode, por exemplo, pacientes que sofrem acidentes, infelizmente, há muitos anos atrás, eu pedi uma colega, que era minha colega de residência no Centrinho, ela sofreu um acidente e ela caiu em cima do câmbio do carro e furou o intestino dela. E aí eu lembro que para aplicar antibiótico, ela tinha uma tela e aplicava em cima. Hoje eu posso colocar Bebil nesses casos, entendeu? Então, e eu posso também pôr na Bebil o que eu quiser. Hoje nós estamos preparando, o grupo de 2 pós-graduantes que estão trabalhando conosco, nós estamos preparando na trama da Bebil, a que nós chamamos de Bebil Cell. Nós vamos colocar a célula tronco
originária de polpa de dente de tecido. Já temos um biobanco aí na FOB, nosso, né? E a nova mote de trabalho que a gente está fazendo, um trabalho com o pessoal do Centrinho, na tentativa aí de fazer com que essas células a gente forme tecido ósseo no palato. Isso também vai ser algo que a gente está uma expectativa muito grande. Estamos esperando aí a aprovação para a gente poder começar a fazer os trabalhos já na cirurgia no loco lá, no Centrinho. Professor, eu sei que não depende só de vocês aí, mas tem previsão para chegar ao mercado? Então, Vitor, eu já, como eu disse, desde 2010 eu já andei, porque nós solicitamos a patente em 2016, né? E a partir do momento que nós solicitamos, eu já fui em várias empresas tentando vender, porque eu queria que eles patrocinassem a pesquisa clínica. Mas, infelizmente, agora um pouco mais, depois da lei de inovação, que facilitou algumas coisas, deu alguns incentivos a mais para as empresas, né? Ficou melhor. Mas acontece que não há uma cultura assim, eles querem pronto. Por que você não submete? A FAPESP, eles queriam ser parceiros do PIP, tudo bem. Não tem essa visão. A única empresa que se interessou é uma empresa alemã. Eu não gostaria de levar essa patente para o exterior. Por isso que a gente ainda vai lutar para tentar montar a startup, entendeu? Ir atrás do PIP FAPESP, que é a parceria empresa-universidade. Né? Eu tenho as minhas alunos que estão na patente, que estão na startup. Hoje, embora eu seja, meu regime de trabalho na USP seja de dedicação exclusiva, há uma permissão para que o professor de dedicação exclusiva e inventor principal, eu sou a inventora principal da Bebio, possa participar da startup, e eu quero participar, que eu acho que isso vai ser... Eu vislumbro uma perspectiva muito forte para isso na área de saúde. E mais do que isso, vou repetir, um benefício para a população independente de classe social. Bom, professora, eu queria mais uma vez agradecer a senhora por ter aceito esse convite, também parabenizar pela iniciativa, pela invenção, né? Eu acho que isso é a universidade, né, professora? Esse retorno para a sociedade. Sem dúvida alguma, Vitor. Eu que agradeço a vocês, a TV USP Bauru, pela oportunidade que tem nos dado de falar com a população e mostrar o que nós estamos fazendo em termos de pesquisa, com o dinheiro que eles pagam os impostos e o dinheiro que nos financia. Então, é muito bom a gente poder mostrar e falar aquilo que nós fazemos nas nossas pesquisas do dia a dia e aquilo que nós fazemos também de atendimento à população. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, professora. O Conexão USP de hoje fica por aqui. Esperamos que tenham gostado, se informado e até a nossa próxima edição.